pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Chamado por Deus a buscar outro mar. Oh, meu Deus, a buscar outro mar. Vou buscar outro. 8h06. Um grande abraço para você nesta segunda-feira, início de semana. Seja bem-vindo, seja atraído a esse momento, seja atraído aos pés da cruz, seja atraído à fonte de avivamento. Sou Carlinhos,
e desejo a você nessa noite que a força e o poder do avivamento possam impactar teu coração. Nós estaremos juntos até as 10 horas da noite e esperamos, eu e você, esperamos que a palavra do Senhor nessa noite venha restaurar nossos corações, que a poderosa palavra santa e poderosa palavra de Deus venha impactar nosso ser, venha alimentar a nossa fé, venha nos pôr de pé. Você não nasceu para estar no chão, e é justamente por amor a você, por amor ao Espírito que habita em você, que o Senhor quer te colocar nessa noite em ordem de batalha. De pé, guerreiro, de pé, soldado, como combatente. Eu e você não desistimos e não desistiremos jamais. Há uma missão a se cumprir, há uma meta a se alcançar, e nessa noite o Senhor, acima de tudo, vem revelar essa meta, esse ideal ao nosso coração. Trajetória, batalha, guerra. Nós não podemos descansar enquanto não vencermos a guerra contra o pecado e contra o príncipe desse mundo que quer nos acorrentar, quer nos aprisionar. Mas saiba, querido, a última palavra é do Rei, a última palavra é do Rei dos Reis, a última palavra é do Senhor, a última palavra é do general, é do capitão dos exércitos, é do Senhor dos exércitos. A última palavra é dele, e a palavra dele para mim e para você nessa noite: lute, 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 lute sem cessar, porque eu estou ao teu lado. Se for preciso sacudir a terra, eu sacudirei a terra. Se for preciso tremer a terra, eu irei tremer a terra, porque a minha palavra precisa ser pregada e o meu reino precisa ser anunciado. Almas precisam conhecer o meu amor. E o chamado para mim e para você nessa noite é estar em ordem de batalha. Uma boa noite a você de Santa Bárbara do Oeste, uma boa noite a você de Americana, de Limeira, de Piracicaba, você das cidades próximas de Santa Bárbara do Oeste. Uma boa noite a você em todo o estado de São Paulo, em outros estados. Seja bem-vindo a esse momento em que o Espírito do Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, vem trabalhar no nosso coração. Queridos, escute. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. É o que o Senhor vem falar ao nosso coração nessa noite. Creia, querido, creia. Nós não estamos perdendo tempo, nós não estamos gastando tempo, muito pelo contrário, nós estamos vivenciando, escrevendo a nossa história. Ou melhor, deixa eu dizer para você, o Senhor está escrevendo a tua história, Ele está ao teu lado, lhe ajudando a escrever a história da tua vida. Portanto, não estamos perdendo tempo, não estamos perdendo tempo com um Deus que nos abandona, com um Deus que nos larga prisioneiros dentro das celas. Não. Se for necessário, as correntes se quebrarão, a terra irá tremer e o poder de Deus se manifestará através dessa situação em que você está vivendo. Saiba e tenha certeza disso. Ele é um Deus de poder, vivo e ressuscitado, presente no nosso meio, que quer agir na tua vida, quer agir na tua história, quer agir na tua casa e, acima de tudo, quer lhe ajudar, quer escrever a história da tua vida. Não uma história escrita de qualquer jeito. O Senhor quer escrever a história da tua vida, escrever no poder, escrever na unção, escrever com testemunho. Querido, saiba, eu e você somos chamados a testemunhar, e o Senhor prometeu e Ele tem cumprido o que Ele prometeu para nós. O Espírito Santo que nos dá força para ser testemunhas aonde quer que nós estejamos. Nessa noite clamamos a esposa, pedimos, oramos diante da esposa do Espírito Santo, para que ela venha nos ajudar a receber essa unção, essa nova unção. E eu digo para você nessa hora, meu irmão, aonde quer que você esteja e como você estiver, abra-se ao poder de Deus para receber essa unção, para receber essa nova unção. É noite de avivamento, é noite de restauração, é noite de poder de Deus. O Senhor tem algo preparado, e eu tenho certeza que você irá experimentar o poder dele sobre a sua vida e sobre a sua casa. Prepare-se, porque Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Perseguindo os demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando no abismo. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e E essa é a grande realidade. Nessa noite nós clamamos por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que ela passe à frente da minha e da sua vida, queridos. Noite em que nós esperamos, quantos de nós nessa noite esperamos que o Senhor venha falar ao nosso coração? Quantos de nós esperamos nessa noite uma resposta? Quantos de nós? E é claro, amados do Senhor, é justamente esse um dos motivos do Senhor ter deixado a sua palavra, para que eu e você, que somos seres humanos de carne e osso, mas que trazemos uma estrutura alimentada pela fé dentro do nosso coração, e a palavra vem ao encontro, a santa e poderosa palavra de Deus, ela vem ao encontro da minha e da sua vida, para falar ao nosso coração, para trazer ao nosso coração as promessas que Deus nos fez, promessas que se cumprem, porque Deus não é homem para mentir. O que Ele abençoa, abençoado está. Palavra que revela ao nosso coração
os princípios que não mudam jamais. Deus é amor, querido, Deus é luz e nele não há trevas. Princípios que não mudam, promessas que são feitas a nós, mandatos que nos foram ordenados: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e não tenham medo, porque eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Eu sou o pão descido do céu, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A palavra do Senhor vem ao nosso coração nessa noite, vem de encontro ao meu e ao seu coração nessa noite, mas para que de fato ela possa causar impacto, para que de fato ela possa nos desprender de todo medo, para que de fato a palavra do Senhor nos leve a acreditar naquilo que ela mesma diz, naquilo que a palavra diz. E quem é a palavra? Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo é Deus. Jesus é o princípio de todas as coisas, Jesus é a palavra, e nós precisamos de fato nos desprender de todo medo, nos desprender de toda resistência humana, nos desprender de tudo aquilo que no meio da provação nos leva a ter medo de nos abandonarmos na presença de Deus, medo de nos entregarmos ao amor do Senhor. Ele está no comando, Ele está no comando da minha vida, Ele está no comando da sua vida, e Ele sabe o que está fazendo, amado do Senhor. Não tenha medo, diz o Senhor para você nessa noite. Não tenha medo de se desprender, não tenha medo de se entregar nas mãos do Senhor. Ele jamais decepcionou, e a palavra vem falar ao nosso coração nessa noite. Paulo e Silas foram acorrentados, foram espancados, porque pregavam a palavra, e lançados dentro de um cárcere, lançados dentro de uma cela, queridos. A palavra vai dizer que estremeceu aquele lugar. Por volta da meia-noite eles começaram a louvar, por volta da meia-noite eles começaram a exaltar a Deus, porque eles sabiam, porque eles acreditavam em quem eles tinham colocado a confiança. Eles acreditavam que Deus não os iria decepcionar, e eles começaram a louvar com o corpo em chagas. Eles receberam as 39 varadas, eles foram espancados e foram lançados no cárcere, e vai dizer a palavra que ficaram presos pelos pés, ficaram presos num tronco de madeira, prenderam os pés de Paulo e Silas, e eles começaram a louvar a Deus naquela hora. Eles começaram a louvar, a exaltar, sacrifício vivo de louvor, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, porque Ele não erra. Ele pode permitir, e Ele permite situações sobre a nossa vida, para que a glória dEle se manifeste através de nós, para que outras pessoas sejam impactadas, como aconteceu através de Paulo e Silas, que estavam presos dentro daquela cela, porque pregavam e testemunhavam o nome de Jesus. Impelidos pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo, eles foram até Filipos, aonde pregaram a palavra e foram encarcerados. Qual é a tua realidade nessa noite? Saiba que se for preciso tremer a terra, Deus vai tremer, e isso, queridos, não é apenas uma utopia, é palavra de Deus. Ou acreditamos, ou então deixaremos de experimentar a glória de Deus sobre a nossa vida. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de
E é isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite. E me vem ao coração, sabe, de que nessa noite nós façamos diferente. Não, nós não vamos pedir, nós vamos exaltar e bendizer o poder de Deus. Solte a tua voz onde quer que você esteja e glorifique ao Senhor pela tua cruz. Glorifique ao Senhor pela dor latente no teu coração. Glorifique, porque esse é o verdadeiro sacrifício de louvor. Quando nós louvamos a Deus, mesmo sem entender por que nós estamos sofrendo, mesmo sem entender por que nós estamos carregando uma cruz tão pesada, nós exaltamos a soberania de Deus, porque nós aceitamos sobre nós estar semelhante a Ele, que morreu pregado naquela cruz. Queridos, não havia nenhum crime para que Jesus fosse pregado naquela cruz. Não havia nada que incriminasse Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome. Não havia nada que o incriminasse. No entanto, ele sofreu aquele martírio em silêncio. Ele passou a angústia do Getsemane a ponto de soar sangue. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, foi capturado, acorrentado, foi açoitado, foi mutilado em seu corpo. E que crime havia para acusá-lo? Para que crime? Qual o erro que ele havia cometido? No entanto, ele padeceu todo o martírio para trazer a salvação para mim e para você. E quando nós exaltamos ao Senhor no meio da dor, quando nós glorificamos a Deus, quando nós louvamos ao Senhor mesmo sem entender por que é que nós estamos sofrendo tanto, é justamente aí nós nos assemelhamos a Ele. Nós estamos de fato vivendo o que nós precisamos viver, ser Jesus Cristo sobre a face da terra, sofrer pelos nossos, exaltar ao Senhor e dizer: glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor me concedeu tamanha graça de me libertar do pecado. Hoje eu conheço, hoje eu experimentei o teu amor, e porque eu conheço e porque eu experimento o teu amor, cada vez mais eu quero me assemelhar a você, me assemelhar ao Senhor na cruz, me assemelhar ao Senhor no sofrimento, para que também um dia, por merecimento, não por merecimento, mas por misericórdia, eu possa estar semelhante ao Senhor no céu. Não há como a ressurreição se nós não passarmos pela cruz. Não há como viver a palavra de Deus que diz que os humilhados serão exaltados se eu e você primeiro não passarmos pela humilhação. Primeiro vem o cadinho da humilhação, primeiro vem o cadinho da provação, para que Deus possa exaltar aqueles a quem Ele escolheu, para que Deus possa exaltar aqueles a quem se assemelharam a Ele na cruz, aqueles que se assemelharam a Ele no martírio, morrendo para esse mundo, morrendo para as tentações desse mundo, para se assemelharem a Ele, dando a vida. Ele disse: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Não há maior amor. Vai dizer o próprio Jesus: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Você experimentou quem é Jesus. Ele deu a vida por mim e por você, e agora Ele espera que eu e você façamos a mesma coisa, que eu e você nos entreguemos inteiramente, dando a nossa vida por aqueles que ainda não conhecem, por aqueles que muitas vezes nos perseguem, por aqueles que muitas vezes nos aprisionam, dando a vida por aqueles que muitas vezes nos açoitam, nos colocam dentro das celas do coração, nos aprisionam, querem nos assassinar. Essa é a grande verdade. Esse é o chamado para mim e para você nessa noite, nos assemelharmos a Ele na humildade. A palavra vai dizer lá em Filipenses que ele não usou do seu ser divino, muito pelo contrário, Ele se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é o que Ele espera nessa noite, por força do Espírito Santo, que eu e você entenda. A partir do momento em que nós nos entregamos ao Senhor, tudo pertence a Ele. O caminho por onde nós vamos passar, a trajetória que nós vamos percorrer, mas uma coisa é certo: é Ele quem está escrevendo a história da nossa vida, história que lá no céu nós iremos olhar escrita. Nós somos apenas o lápis, a mão é a mão de Deus quem escreve a história, a mão de Deus é quem está escrevendo a minha e a sua história. Nós somos apenas um lápis nas mãos do Senhor, que escreve a nossa história e que junto acaba escrevendo a história de outras pessoas que presenciam a manifestação da glória de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Deus está no comando. E eu termino dizendo para você: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E você curte agora Celina Borges e a canção Enquanto Louvamos.
Senhor, minha vida em adoração. A glória de Deus se manifesta enquanto louvo. Paulo e Silas da prisão adoravam ao Senhor. A glória de Deus se manifestou enquanto louvamos. O poder e a glória de Deus se manifestam entre nós enquanto louvamos. Chuvas e bênçãos do céu Deus derrama sobre nós enquanto louvamos. Cadeias são quebradas e portas se abrem, muralhas caem, então louvamos, a fim de que chuva de bênçãos de Deus não parem de cair sobre nós. Quando eu ofereço ao Senhor minha vida em adoração, a glória de Deus se manifesta enquanto louvo. Paulo e Silas na prisão adoravam ao Senhor. A glória de Deus se manifestou enquanto louvamos. O poder e a glória de Deus se manifestam entre nós enquanto louvamos. Chuvas e bênçãos do céu Deus derrama sobre nós enquanto louvamos. Cadeias são quebradas e portas se abrem, muralhas caem, então louvamos, a fim de que chuva de bênçãos de Deus não parem de cair sobre nós. Veja agora uma manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Louve e cante, exalte ao Senhor, enquanto Ele opera, agindo entre nós. Enquanto louvamos, o poder e a glória de Deus se manifestam entre nós. Enquanto louvamos, chuva de bênçãos do céu Deus derrama sobre nós. Enquanto louvamos, cadeias são quebradas e portas se abrem, muralhas caem, então louvamos, a fim de que chuva de bênçãos de Deus não parem de cair sobre nós. 8h37. Seja bem-vindo à fonte de avivamento na noite dessa segunda-feira, em que o Senhor nos leva a um mergulho profundo na palavra, através do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 20 a 34. É Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 20 a 34. Queridos, já no início, na segunda parte desse programa, eu gostaria de levar você a um mergulho profundo dentro dessa realidade. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele se dirige até a Galácia, e lá o Espírito do Senhor é quem impulsiona Paulo a não mais pregar naquele lugar. E Paulo, através de uma visão, através de um sonho, ele tem uma visão de um homem em pé, um macedônio, dizendo para ele que ele se dirige até a Macedônia para lá anunciar o Evangelho do Senhor. E aqui já de imediato é necessário que eu e você entenda: a nossa história está sendo escrita pelo Senhor.
todos os caminhos, ou todo o caminho que nós percorremos, todo ele está traçado pelo único e verdadeiro Deus. É Ele quem tem cuidado de nós. Como Pedro escreve, como vai dizer a carta de São Pedro, lá no capítulo 5, versículo 6, o Senhor tem cuidado de nós. E Paulo então, com Silas, vai se dirigir até a Macedônia, aonde ele encontra uma mulher chamada Lídia, e ela aceita a palavra de salvação, ela é batizada em nome do Senhor Jesus, e passa daquele momento em diante também manifestar a glória de Deus sobre aquele lugar. Lembrando você, a Macedônia era um território pagão, a Macedônia era uma colônia, e na realidade eles foram até Filipos, né? Paulo atracou em Troade, depois ele se dirigiu até Filipos, e lá, e melhor dizendo, Filipos era uma colônia dominada pelos romanos. E Paulo então encontra Lídia. Paulo começa a pregar a palavra, a anunciar a palavra de poder em Filipos, e Lídia, ao ouvir a palavra, aceita a salvação, aceita a pregação do evangelho, aceita Jesus como Senhor vivo e ressuscitado. E a partir daquele momento Paulo então a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo permanece com Silas naquele lugar. Silas, que fazia sua primeira viagem missionária com Paulo, eles permanecem naquele lugar. Mas interessante que eles estavam procurando um lugar, e a palavra vai dizer em Atos capítulo 16, a palavra vai dizer em Atos 16, versículo 16, Atos 16, que eles estavam procurando um lugar para oração, e veio de encontro a eles uma moça escrava de um espírito de Pitão, um espírito de adivinhação, E é interessante que Paulo nessa hora estava pregando a palavra, Silas o acompanhando e Paulo pregando a palavra, e essa moça com um espírito de adivinhação veio de encontro a eles e passou a segui-los, passou a seguir Paulo e Silas, e ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E é interessante, Paulo estava pregando a palavra e ela gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E ela repetiu isso por muitos dias, vai dizer a palavra. E no entanto, chegou uma hora que Paulo perdeu o equilíbrio. Paulo a repreendeu, na realidade repreendeu o espírito maligno, repreendeu o espírito de adivinhação que estava nela, dizendo: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saias dela. E aqui um grande segredo, irmão. É um grande segredo, é lindo, é maravilhoso. Interessante, por que Paulo naquela hora repreendeu o espírito maligno, se o que saía pela boca da moça era bonito? Paulo estava pregando com Silas e a moça gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Dom do discernimento dos espíritos, querido. Paulo estava pregando e aquela gritaria vindo daquela moça com o espírito de adivinhação estava confundindo a pregação da palavra. Paulo, com um discernimento tremendo, Paulo, tomado pelos dons do Espírito Santo, com o discernimento do Espírito, repreende, porque percebe que era o espírito de adivinhação que estava nela, o espírito maligno agindo nela, tentando impedir que de fato a pregação do evangelho alcançasse o êxito e a conversão dos homens que se encontravam naquele lugar. Satanás usando, o inimigo, o espírito maligno usando daquela moça com palavras belas para tentar atrapalhar a pregação, para tentar atrapalhar a pregação verdadeira da palavra. E ela com palavras bonitas: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho. E Paulo pregando e ela falando por cima, gritando. A palavra está dizendo que ela estava gritando. Paulo pregando, Paulo anunciando Jesus ressuscitado, Paulo anunciando o Espírito Santo derramado sobre a terra, Paulo anunciando a salvação através do mistério da cruz, e ela gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo vai repreender, dom do discernimento dos espíritos. Aquela gritaria estava impedindo a pregação da palavra de acontecer. E aí é uma grande sacada que muitas vezes eu e você não percebemos.
quando as coisas vêm disfarçadamente de encontro à nossa vida, parecem até que de fato são palavras vindas de Deus, parece até de fato que são pessoas iluminadas por Deus, mas no fato, de fato, o mesmo Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, dizendo que o próprio Satanás se transveste em anjo de luz. E por conta dessa realidade, porque Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem, os seus senhores, ela era escrava porque gerava lucro, muitos se aproximavam e pagavam para que o espírito de adivinhação falasse, revelasse algo sobre a vida deles. E quando Paulo expulsa o espírito daquela moça, os seus senhores que a escravizavam são tomados de ódio contra Paulo, porque acabavam de perder a fonte do lucro, acabavam de perder a fonte onde eles tinham lucro através daquela moça que era tomada por esse espírito de adivinhação. E aí o que eles fazem? Eles pegam, eles aprisionam Paulo e lançam Paulo e Silas na prisão. Vai dizer a palavra lá no versículo 19: vendo os seus amos que se lhes vai escer a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir e nem seguir. O povo insurgiu-se contra Paulo e Silas. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E esse, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo, ao tronco de madeira. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então naquela mesma hora da noite, ele cuidou dele e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, dentro dessa realidade, Paulo expulsa o espírito de Pitão, o espírito de adivinhação daquela moça, e por conta disso, os senhores que escravizavam aquela moça, levam Paulo até o fórum, e ele é acusado diante dos magistrados. Mas interessante, querido, Paulo era cidadão romano, Paulo nascido de cultura judaica, mas cidadão romano. E interessante, porque é que Paulo permaneceu em silêncio, se aquele lugar onde eles se encontravam estava sob o comando dos romanos, e o romano era preservado de toda e qualquer repreensão do próprio império. O cidadão romano, ele podia livremente andar dentro das colônias ou dentro dos lugares aonde o império comandava.
E Paulo era romano, Paulo cidadão romano. Por que é que ele permaneceu em silêncio? Porque eles foram acusados injustamente. E aqui está a maravilha de Deus, aqui está um dos pontos em que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite. Quantas vezes eu e você somos acusados injustamente? Somos acusados porque estamos pregando o Evangelho, somos acusados porque somos testemunhas de um amor que constrange, que impactou, que revolucionou a nossa vida, amor que nos impele a pregar, amor que nos impulsiona a falar, que de fato nós experimentamos a graça de Jesus, Senhor e Salvador, vivo e ressuscitado, que Ele entrou na nossa vida, que Ele transformou a nossa história, e era justamente o que Paulo estava fazendo. E os próprios romanos vão dizer que lançaram Paulo e Silas no cárcere. Por quê? Porque eles pregavam um modo de vida que os romanos, que eles romanos, não poderiam admitir e nem seguir. E quantas vezes eu e você somos perseguidos, somos encarcerados por conta das pessoas que estão à nossa volta, que não querem deixar que esse novo modo de vida possa também mudar a vida deles, que esse novo modo de vida do qual eu e você experimentamos, não experimentamos de modo forçado, mas experimentamos agraciados por Deus, livremente, espontaneamente. Nós, eu e você, fomos libertos. Hoje nós nos encontramos livres, libertos do pecado. E muitas vezes as pessoas dizem: vocês são quadrados, vocês são retrógrados, são fanáticos, são escravos de um Deus que não se vê, de um Deus que não se enxerga. Não há maior liberdade do que ser do Senhor, porque o próprio Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 5, que foi para que eu e você de fato sejamos verdadeiramente livres, que Jesus nos libertou. Não há maior liberdade do que ser liberto do pecado. Não há maior liberdade do que descobrir que é o pecado que nos acorrenta, do que é o pecado que nos aprisiona. E ser escravo de Jesus para nós é uma honra, porque sendo escravo do Senhor, livres do pecado, só há uma alternativa, só há uma única alternativa para mim e para você: seguirmos livremente o nosso caminho de escravidão, de submissão a Deus, que nos dá a total liberdade já sobre a face dessa terra e principalmente na eternidade. Aí está o segredo da liberdade. Não é o local onde nós nos encontramos, não é a tua casa onde você é açoitada pelo teu marido através das palavras, não é a tua casa onde você é açoitado pelos teus filhos através da revolta, não é o lugar onde você trabalha, não é a tua casa, não é o lugar onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, não são as pessoas das quais nos perseguem que nos aprisionam, mas eu e você de fato podemos experimentar toda essa prisão quando nós éramos escravos do pecado. Hoje livres pela graça de Deus, livres por esse amor e por essa nova maneira de viver que revolucionou a nossa vida e que tem revolucionado a nossa vida a cada instante, porque de fato nós conseguimos enxergar que quando nós nos submetemos a Deus, quando nós nos submetemos aos desígnios de Deus, aí é que nós somos livres. Paulo não tinha em mente ir parar na Macedônia, mas vai dizer lá no começo do capítulo 16, que o próprio Espírito Santo foi quem levou Paulo à Macedônia. E levando Paulo à Macedônia, ele encontra essa moça possuída por esse espírito de adivinhação, expulsa o espírito dela e vai parar atrás de um cárcere. Para que a moça fosse liberta, o Espírito levou Paulo até a Macedônia, para que a moça encontrasse, para que a moça de fato descobrisse quem é Jesus. Paulo precisou passar pelo cárcere, Paulo precisou passar pelo açoite. E assim acontece comigo e com você. Somos encarcerados dentro do nosso próprio lar, quando as pessoas que convivem comigo e com você muitas vezes nos aprisionam em algum cômodo da nossa casa, não aprisionando atrás de portas, mas aprisionando através da indiferença, aprisionando através da humilhação, do abandono e do desprezo. Mas não tem problema, a missão está sendo cumprida, porque se você está aí, você está como testemunha, assim como Paulo foi impelido pelo Espírito Santo, você também é impelida pelo Espírito Santo a estar aí, para que a graça de Deus aconteça. E acontecendo a graça de Deus dentro da sua casa, acontecendo a graça de Deus no local onde você trabalha, acontecendo a graça de Deus no grupo de oração onde você congrega com os irmãos, quem estiver à volta vai ver a manifestação do poder de Deus, vai ver a perseguição acontecendo, vai ver o desprezo acontecendo, vai ver a humilhação acontecendo, e todos serão impactados, porque aí consiste de fato a graça e a glória de Deus. O testemunho que nós damos foi o testemunho que Paulo deu, o testemunho que Paulo e Silas deram quando aceitaram. Paulo, cidadão romano, aceitou. Ele não, em nenhum momento ele quis se levantar contra a decisão do magistrado que condenou-os ao açoite.
E é interessante, querido, que depois da libertação, depois de toda essa realidade, Paulo ele volta novamente ao cárcere com Silas, e no dia seguinte o magistrado pede para libertar Paulo. Pode dizer, liberta eles lá. Pediu para que eles fossem libertos, e Paulo nessa hora então se levanta e diz: negativo, eu sou cidadão romano. Nos acusaram, nos açoitaram e nos lançaram no cárcere, sem que nenhum processo fosse instaurado, sem que nenhuma acusação verdadeira estivesse de fato contra nós. Agora, como cidadão romano, vocês vão ter que vir aqui se justificar, porque é que vocês me lançaram no cárcere debaixo do açoite, sem nenhuma justificativa para que isso acontecesse. Percebe o tamanho da sabedoria desse homem, percebe o tamanho da sabedoria de Deus, quando fez Paulo calar-se, quando fez Paulo permanecer no silêncio. Ele por ser cidadão romano, jamais poderia ter sido açoitado debaixo do Império Romano, mas ele aceitou, porque ele sabia que Deus tinha um plano ali. Se o Espírito Santo o tirou da Galácia e o levou até a Macedônia, Paulo já havia entendido que aí havia um propósito de Deus, não somente sobre a vida dele, mas sobre a vida das pessoas às quais o Senhor iria anunciar o Evangelho lá na Macedônia, principalmente em Filipos, aonde ele foi impelido pelo Espírito Santo. E assim acontece comigo e com você. Não é para nós entendermos, simplesmente nós precisamos da obediência. Não precisamos entender os desígnios de Deus, precisamos ser obedientes, como Paulo e Silas foram. Queridos, nós somos açoitados hoje na alma. Paulo e Silas foram açoitados no corpo, em chagas, e foram lançados acorrentados dentro daquela cela fria, cela gelada, cela cheia de animais peçonhentos. E a palavra vai dizer que por volta da meia-noite eles começaram a louvar o nome de Deus, eles começaram a exaltar o nome de Deus, eles começaram a glorificar o nome de Deus. E a terra tremeu. 8h55, nós saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça, porque o Senhor ainda quer falar muito ao nosso coração nessa noite. Eu sei que não é preciso explicar, pois posso ver no teu olhar o sofrimento do teu coração. Eu sei que um sentimento de solidão invadiu teu ser, decepções apagaram a esperança que te fazia acreditar. Então chega de sofrer, dê um basta nesta dor. Confia no Senhor e a vitória alcançarás. Vinde beber das águas do trono de Deus, e Ele te saciará. Se cansado
104,9 Anunciação FM. Queridos, nessa noite o Senhor vem falar ao nosso coração através de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo e Silas são lançados na prisão após o exorcismo praticado por Paulo sobre uma moça que era tomada por um espírito de adivinhação. E aí, irmãos, nós precisamos entender que toda a trajetória de Deus, toda a trajetória sobre a minha e sobre a vida de nada difere, não existe diferença. A palavra é viva, queridos. A palavra é viva, vai dizer o autor da carta aos Hebreus, que a palavra é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até o cerne da alma. Assim é a palavra de Deus e que se atualiza, porque o próprio Jesus vai dizer no livro do Apocalipse, que Ele faz nova todas as coisas. O Espírito Santo renova todas as coisas, e essa palavra, a palavra de Deus, a palavra poderosa, a santa e poderosa palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa vida. Em todos os momentos, ela responde todos os questionamentos, todos. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar algo para você. Por muitas vezes, lá atrás, no começo, às vezes ainda hoje, eu me coloco às vezes diante de Deus com alguns questionamentos, em algumas situações que muitas vezes a cruz é pesada sobre a nossa vida, e aí eu começo a questionar, mas quantas foram as vezes que eu falava e dizia, às vezes despejava aquele monte de coisa em cima de Jesus, e chegava às vezes diante do Santíssimo Sacramento, ou no silêncio do meu quarto em oração, e despejava e falava aquele monte de coisa diante de Jesus, e Ele no silêncio, só ouvindo, e quando eu terminava, quando eu colocava para fora tudo aquilo, Jesus sempre, foram várias as vezes, os momentos em que eu vivi isso, Jesus me dizendo assim: minha palavra te responde em tudo. Era só o que dizia. Às vezes a gente percebe que Jesus, a impressão que dá é que Ele é meio seco com a gente, mas não é que o Senhor espera a maturidade de mim e de você. Claro, a misericórdia de Deus é infinita, Ele vai trabalhando o nosso coração, mas à medida que nós vamos tomando, que nós vamos crescendo espiritualmente, o Senhor vai nos educando, porque é necessário que eu e você tenha intimidade com a palavra, e foi justamente por isso que Ele nos deixou a sua santa e poderosa palavra. Ela é a arma de combate, a arma que nos defende contra os ataques, mas arma também de ataque. Nós precisamos atacar com a força da palavra, atacar nos momentos de provação, atacar nos momentos em que a cruz é pesada demais. A palavra é a arma de ataque, a palavra é a arma principal de um guerreiro de Deus. Assim como foi na vida de Paulo e Silas, que lançados dentro do cárcere, Paulo permaneceu em silêncio, sendo um cidadão romano, açoitado, lançado dentro do cárcere. E pela meia-noite, vai dizer a palavra que Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. A noite aqui, amado do Senhor, a noite aqui ela é sinal de provação, a noite é sinal de escuridão. E quantas vezes eu e você, no meio da noite, no meio da provação, não conseguimos entender que o Senhor está no comando e que Ele está escrevendo a história da nossa vida. E é aí que de fato nós precisamos entender, e entendendo, deixar que o Espírito Santo nos impulsione a louvar e a exaltar a Deus. Porque através de tudo que Ele permite sobre a nossa vida, almas serão libertas, como essa jovem foi liberta através de Paulo, como o próprio carcereiro, porque eles começaram a louvar e exaltar a Deus. E a palavra vai dizer que subitamente sentiu-se um terremoto naquele lugar. A palavra vai dizer que subitamente um terremoto tomou conta daquele lugar, e eles começaram, naquela hora, as correntes se quebraram e o poder de Deus foi experimentado. Vai dizer a palavra, subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram os fundamentos do cárcere. No meio da noite nós precisamos fazer com que a força do louvor que brota do nosso coração possa abalar as estruturas da nossa casa, possa abalar as estruturas do lugar onde você está sendo aprisionado, do lugar onde você está sendo perseguido, do lugar onde você está sendo açoitado espiritualmente, porque nenhum de nós está preso por trás de uma cela por pregar o nome de Jesus, mas nós estamos sendo aprisionados pelas pessoas. No local onde você trabalha, você
você é chamado de antissocial. Por quê? Porque você não se mistura no meio das orgias que muitas vezes os teus amigos de sessão e de repartição participam. Quantas as realidades que a gente vê hoje, que dentro das empresas, as grandes empresas e pequenas empresas, alguns funcionários, por ainda não terem experimentado essa paixão, esse amor de Jesus, chegam nos finais de semana, alugam sítios e chácaras e chamam ali moças que fazem programa e passam ali o final de semana inteiro em orgias com várias moças, se fecham ali. Eu já ouvi e presenciei isso em locais onde eu trabalhei. E aí você é convidado e você não aceita porque você é servo de Deus, porque você experimentou esse amor que liberta, mas você passa então a ser chamado de antissocial, você passa então a ser colocado no canto, você sempre estará no canto, como o retrógrado, como o fanático, como o quadrado, como o antissocial, aquele que não participa das festinhas, entre aspas, festinhas que fazem, alugam chácaras, e aí é bebida, é droga, é mulherada, trazem as moças ali, trazem 3, 4, não sei quantas, e trazem e permanecem ali, final de semana inteiro, nas festinhas, como eles chamam. Mas eu e você fomos chamados, e muito mais do que chamados, experimentamos a fidelidade de Deus por nós na cruz, e hoje fazemos ao máximo. Nós morremos para esse mundo, morremos para essas festinhas, morremos para tantas coisas desse mundo, para ser fiel àquele que foi fiel por mim e por você, para ser fiel ao amor daquele que manifestou o amor morrendo pregado na cruz. O céu precisa tremer diante do teu louvor, mesmo lá na empresa onde as festinhas acontecem, aonde você está aprisionado por ser homem de Deus, por ser mulher de Deus. É o louvor, é exaltar a Deus, porque você está se assemelhando a Ele lá no lugar onde você está sendo perseguido, lá na repartição, lá na sessão onde você trabalha. Se você é perseguido, porque na hora do banho, na hora do vestiário, você não fica lá com os vídeos pornográficos no celular e nem revistas de Playboy, você está sendo perseguido por isso, você está sendo luz, você está sendo presença de Jesus dentro daquele lugar. E louve, exalte e bendiga o nome do Senhor, porque o céu e a terra se manifestam em glória diante de um servo que é fiel, como Jesus foi fiel a você no alto da cruz. A terra é sacudida, a terra estremece quando o louvor flui do coração de um homem que encontra liberdade em ser de Deus, que encontra liberdade em renunciar ao mundo, em renunciar a uma vida de pecado para ser livre diante da presença de Deus. Assim como Paulo e Silas exaltavam e glorificavam o Senhor, não porque estavam ali, e até mesmo porque estavam ali, e eu fico pensando, fico imaginando o tamanho da grandeza de alma daqueles dois, ao exaltar Deus por sua soberania, porque eles sabiam que se eles estavam ali prisioneiros naquele lugar, Deus queria agir dentro daquele lugar, Deus queria agir na vida das pessoas dentro daquele presídio, Deus queria agir na vida das pessoas dentro daquela cidade, e quando Deus agisse, no momento derradeiro, quando Deus agisse, a glória de Deus seria manifestada naquele lugar, a glória de Deus seria manifestada naquele calabouço, a glória de Deus seria manifestada naquela prisão, a glória de Deus seria manifestada naquela cidade, porque o poder de Deus nunca abandona aqueles que lhe são fiéis, o poder e a misericórdia de Deus nunca abandona aqueles que lhe são submissos, e na submissão a Deus encontram a verdadeira liberdade. A teofania de Deus, querido, a manifestação de Deus foi através de um tremor de terra. A terra tremeu, a terra estremeceu para manifestar a glória de Deus. E a palavra vai dizer que abalou os fundamentos do cárcere, abriram-se todas as correntes, as portas, e soltaram-se a algema de todos. E o carcereiro que havia lançado eles na prisão estava dormindo. E aqui, quando a palavra de Deus diz que o carcereiro acordou, ele estava dormindo em um sono espiritual. Ele ainda não havia acordado para a glória de Deus. Era um homem tomado pelas trevas. No meio da provação de Paulo e Silas, por volta da meia-noite, sinal de provação, meia-noite, sinal de escuridão, e o carcereiro que ainda não havia sido acordado pela glória de Deus, acorda. A glória de Deus se manifesta naquele lugar, chega a estremecer o lugar onde estavam aqueles dois servos que exaltavam e bendiziam o nome de Deus. E o carcereiro naquela hora tenta se matar. O carcereiro pega a espada, e quando vai se matar, Paulo vai dizer: não faça mal nenhum, não te faças mal nenhum, porque nós estamos aqui.
É Paulo dizendo para ele: nós não são as grades e as paredes que nos aprisionam, nós somos homens livres. Paulo, quando vai dizer para ele: não te faça mal algum, nós estamos aqui, é Paulo dizendo para ele: nós não encontramos a nossa liberdade, querido, na dimensão e no espaço físico. Não são as paredes e as grades que nos prendem, nós somos livres, porque experimentamos e vivemos o amor do Senhor, o único e verdadeiro, que nos traz a maior fonte de liberdade. E assim é comigo e com você. Não importa onde você está, não importa onde seja essa cela onde você se encontra aprisionado, se é no relacionamento matrimonial, se é no relacionamento entre pai e filho, se é no relacionamento profissional dentro da empresa, se é no relacionamento na faculdade, aonde a perseguição é acirrada, porque hoje Satanás tem enculturado no coração do homem que Deus não existe, que essa história de viver pela fé é coisa de gente quadrada. E quantas são as perseguições dentro dos campos, das faculdades, das escolas, dos centros profissionalizantes. Não importa onde seja essa prisão aonde você está, não são as paredes que te aprisionam. E aí nós precisamos entender: o que aprisiona a mim e você é o pecado. O que aprisiona a mim e você é quando nós nos trancamos dentro do nosso coração com medo de deixar Deus agir, quando nós nos trancamos dentro do nosso coração com medo de deixar ser impulsionado pelo Espírito Santo, aconteça o que acontecer. Não é o lugar, não é a posição em que você se encontra que lhe aprisiona. Assim como Paulo e Silas deixaram claro diante daquele soldado que não eram as paredes, que não eram as celas que o aprisionavam, muito pelo contrário, o soldado estava livre ali por fora das grades, mas aprisionado ao pecado, acorrentado porque não conhecia a verdade. Eu e você conhecemos a verdade, porque conhecemos a verdade somos livres. E deixa eu dizer para você, querido, Jesus transformou a maldição em bênção. Jesus foi incriminado, foi condenado sem nenhum crime, sem ter cometido nenhum erro, sem ter cometido nenhuma falta. E Ele transformou aquilo que era maldição em bênção. A condenação, a falsa condenação, que para todos era causa de maldição, olhavam para Jesus e enxergavam nele um amaldiçoado, um condenado. Ele fez silêncio, Ele silenciou para fazer da maldição a bênção. Através da condenação, através da morte de cruz, Ele ressuscitou, mostrando para mim e para você que o caminho é esse. Que o caminho que muitas vezes os homens lançam sobre nós, achando que nós somos amaldiçoados ou que nós estamos fadados à maldição, eu e você, por força do silêncio, obedientes e semelhantes ao Salvador, mostraremos também para as pessoas que estão próximas a nós, que a maldição que elas pensam que pesa sobre nós, de fato é bênção permitida por Deus sobre a nossa vida. O Senhor deseja fazer dessa situação que você vive, que aparentemente parece ser maldição, o Senhor deseja fazer dessa situação bênção sobre você, bênção sobre a tua casa. Mas é necessário que você deixe-se guiar, é necessário que você deixe-se mover pelo Espírito Santo, deixe que Deus escreva a história e que Ele esteja no comando da sua vida. É Deus quem está no comando, é o Senhor quem está no comando na trajetória da sua vida, é Ele quem está escrevendo. E aí, quando o soldado de fato ouve a voz de Paulo, vai dizer a palavra que ele pediu luz, sinal de que estava nas trevas. E quantas são as pessoas que estão próximas a nós, querido, achando que elas estão nos aprisionando, e quando nós olhamos para elas, nós conseguimos entender que elas de fato é que estão aprisionadas. Pessoas que muitas vezes te humilham, pessoas muitas vezes que nos humilham, mas que nós percebemos que elas pensam ser fortes porque nos humilham, mas na realidade elas são frágeis, fracas e limitadas, porque fortes de fato são aqueles que suportam a humilhação e no meio da humilhação louvam a Deus, porque veem a glória de Deus se manifestar, porque podem sentir o cheiro do poder de Deus a se realizar, mesmo que você não veja, como Paulo e Silas, na escuridão daquela prisão, na escuridão daquela cela, eles não viam, eles não presenciavam, mas bastou que o louvor brotasse do coração, a glória de Deus se manifestou. Eles estavam ali feridos, extremamente machucados, acorrentados, presos pelos pés. Pés é sinal de trajetória, pés é sinal de caminho, pés é sinal de passos e de pegadas.
A noite da provação muitas vezes quer aprisionar os nossos passos. A noite da provação muitas vezes quer aprisionar, quer nos tirar, quer fazer com que eu e você perca o foco do caminho, perca a direção do caminho, acorrenta as nossas mãos, que são sinal das nossas ações. No meio da noite parece que as nossas ações não têm frutos, como Paulo e Silas aprisionados, acorrentados, com as mãos acorrentadas, com as ações acorrentadas, pode-se dizer assim, e com os pés presos a um tronco de madeira. No meio da provação parece que as nossas ações, parece que as nossas orações não produzem fruto, parece que a trajetória em que nós estamos caminhando, os passos que nós estamos dando, parece que não produzem fruto. E aí a palavra vai dizer para nós que bastou que eles começaram a louvar, eles começaram a exaltar. Exaltado, eu fico pensando naquela hora, Paulo e Silas cantando e dizendo: glória ao Senhor nessa noite, porque nós estamos aqui açoitados pelo poder do seu nome, açoitados porque pregávamos o seu nome, açoitados porque pregávamos a ressurreição, açoitados porque somos testemunhas e nos assemelhamos ao Cordeiro, recebemos a graça e a honra de apanhar como apanhou o nosso Jesus para a salvação das almas. Esse era o louvor que eu creio que brotava do coração de Paulo e Silas, exaltando a Deus e dizendo: Senhor, a gratidão do nosso coração, porque o Senhor nos concede a maravilha de viver o açoite, para nos assemelharmos ao teu Filho, para nos assemelharmos ao sacrifício do teu Filho para a salvação das almas. São pessoas, nós exaltamos o Senhor nessa noite por aqueles que estão aqui dentro dessa prisão e que através de mim, Paulo, através de Silas, ouvem a tua palavra, ouvem que existem de fato servos diante da tua presença que são obedientes e que exaltam e glorificam o teu santo nome. E não é isso que transforma a vida das pessoas, irmãos. Palavras convencem, mas testemunhos arrastam. Falar, querido, até papagaio fala. E o Senhor me fala muito me fala ao coração diariamente sobre isso, porque Ele me chamou a pregar a palavra dEle. Mas Ele diz: Carlinhos, falar até papagaio fala, e fala bonito quando é bem ensinado, mas o testemunho é que arrasta. O caráter, o jeito de ser, a submissão cega a Deus é que arrasta as pessoas, porque as pessoas olham para você e veem em você aprisionada, veem em você no sofrimento. Mas essas mesmas pessoas são as que virão a você depois dizendo: glória a Deus pela sua obediência, glória a Deus pela sua paciência, glória a Deus pela sua ousadia, porque se Deus libertou essa pessoa, porque se Deus restaurou sua família, porque se Deus restaurou seu matrimônio, porque se Deus restaurou a sua casa, foi necessário que você fosse para o cárcere, que você fosse açoitado pelo sofrimento, que você estivesse prisioneira dessa situação, para que o Senhor estremecesse o lugar onde você se encontra, para que o Senhor estremecesse a tua casa, para que o Senhor estremecesse as pessoas que estão próximas a você, a ponto de levá-las a entender que o poder vem do céu, que a glória é derramada do céu. Por isso, eu e você precisamos de fato ter essa certeza dentro do nosso coração, deixar que o Senhor, no momento derradeiro, a mim e a você cabe nessa noite o louvor, a mim e a você cabe nessa noite a gratidão por tudo que Deus tem feito, principalmente pela cruz, principalmente pelo sofrimento, pelos açoites, pela prisão, porque a glória dele vai se manifestar sobre a minha e sobre a sua vida. E é interessante que naquela hora, quando o carcereiro pede luz, no meio da escuridão ele acorda, vivendo o sono espiritual, é acordado pela glória de Deus, e ele pede luz e pergunta para Paulo o que ele deve fazer para se salvar. E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Era um costume daquela época que eles recebiam o batismo, não somente o líder da casa, mas toda a família era batizada em nome de Jesus. Mas eu penso no meu coração que Paulo, quando disse isso, enxergou na vida daquele homem que os que estavam próximos a ele também precisavam ver a manifestação da glória de Deus. Paulo tinha dentro do seu coração uma alma missionária. Paulo tinha dentro de si um amor pelas almas. Paulo tinha dentro de si um fogo que o queimava, um fogo que o consumia de amor pelas almas. Paulo queria ser, Paulo é como Jesus. E é por isso que eu e você somos muitas vezes mergulhados no açoite,
somos mergulhados no sofrimento, nas prisões espirituais, para que eu e você de fato queiramos ser como Jesus, queiramos amar as almas, queiramos dar a vida pelas almas, e não apenas com palavras, não apenas com palavras bonitas, mas dar a vida, receber o açoite espiritual, para que famílias sejam salvas, através do teu testemunho. Quando a glória de Deus se manifestar, famílias serão salvas, famílias serão restauradas, porque irão olhar para a tua perseverança, porque irão olhar para a tua coragem, porque irão olhar para você e vão perceber e vão dizer que em momentos em que perceberam você frágil, limitada, era para que eu e você de fato deixássemos que a glória de Deus se manifestasse, porque nós não podemos ter vergonha de manifestar a nossa fragilidade diante das pessoas. Nós não podemos ter medo e vergonha de manifestar a nossa fragilidade diante das pessoas. Sabe por quê? Porque quando o tremor de terra acontecer, porque quando a manifestação da glória de Deus acontecer, vai ficar claro para mim e para você que nos dias de fragilidade, nos dias em que nós pensamos em desistir de tudo, nos dias em que nós achamos que nós não iríamos dar conta dessa situação, esses dias são para lembrar para mim e para você que a glória é única e exclusivamente de Deus, que eu e você devemos ser adoradores. Deus é Deus e eu e você devemos ser adoradores, e as pessoas que estiverem próximas a nós vão ter ciência plena disso, porque vão lembrar da nossa fragilidade, vão lembrar dos dias em que nos encontraram chorando, vão lembrar dos dias em que nos encontraram com as palavras nos lábios dizendo: eu não vou dar conta, é melhor desistir, eu vou parar. E é justamente naquela hora que as pessoas vão lembrar e vão dizer: de fato Deus existe, porque no dia da tua fragilidade Deus te socorreu, porque no dia da tua fragilidade Deus não olhou para a tua miséria e para a tua pequenez, mas Ele olhou para a coragem que Ele mesmo plantou dentro do teu coração. Ele olhou para a coragem, para o desassombro dentro do teu coração, porque Ele percebeu em você amor pela salvação das almas. Assim como Ele morreu pregado na cruz por amor às almas, Ele encontrou dentro do teu coração o desejo pela salvação da tua família, o desejo pela salvação do teu matrimônio, o desejo pela salvação do teu noivado, o desejo pela salvação do teu namoro, o desejo pelo resgate do teu marido dos vícios, o desejo pelo resgate dos teus filhos, o desejo pelo resgate de almas. É isso que Deus olha para dentro do nosso coração querendo enxergar. O Senhor olha para dentro do nosso coração querendo enxergar amor pelas almas. Não tenha medo do açoite, não tenha medo do cárcere, porque a glória de Deus vai se manifestar. E quando a glória de Deus se manifesta, querido, é nítido para quem está próximo a nós entender que Deus está vivo e ressuscitado. Muito mais do que palavras, o que muda a vida das pessoas é testemunho. E acima de tudo, eu termino esse momento dizendo para você que antes, e desejo terminar esse momento de uma forma muito clara, dizendo para você: Paulo e Silas poderiam ter chamado o carcereiro naquela hora para dizer para eles: olha, para dizer para o carcereiro: nós somos servos do Deus Altíssimo, nós tivemos um impacto com Jesus, e você precisa aceitar Jesus nessa hora, você precisa reconhecer que Jesus é Deus. Mas Paulo e Silas tinham a plena certeza de que o testemunho causa no coração aquilo que muitas vezes as palavras não conseguem causar. O testemunho, o louvor, eles começaram a exaltar e a bendizer o nome de Deus. Imagina os prisioneiros naquela hora, imagina o carcereiro naquela hora, deve ter olhado e deve ter dito: esses homens são uns doidos, esses caras são uns malucos, esses dois retardados que estão aí presos pelos pés, acorrentados, são doidos, apanharam por causa do nome desse Deus, estão em chagas, apanharam, estão acorrentados, estão aprisionados e estão exaltando o nome de Deus. Esses homens são loucos. E não é assim que acontece comigo e com você, e não é assim que muitas vezes as pessoas nos interpretam, aqueles que estão próximos a nós, dizendo: será que você não está vendo que esse Deus nem olha para você? Será que você não está vendo que não vai resolver ficar louvando o nome de Deus? Será que você não está vendo que se Deus realmente fosse com você, Ele já teria agido na sua vida? Mas o Senhor, acima de tudo, quer desfalcar justamente essa realidade, levar essas pessoas a serem surpreendidas pela manifestação do poder de Deus, e acima de tudo, experimentar a nossa fidelidade, dizer assim, no meio do cárcere, no meio do açoite: até onde você é fiel a mim? Eu fui fiel a você, eu fui fiel por você até o final, até o fim.
o fim, até o fim eu fui fiel por você no alto daquela cruz. E agora, a sua fidelidade por mim que te salvei, a sua fidelidade pelos seus, a quem eu quero salvar por meio de você, é essa fidelidade que Deus quer experimentar. Deus, o Senhor quer salvar a nossa família, o Senhor quer salvar a nossa casa, por meio de quem? Por meio de mim e de você. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Continue ligado. Anunciação FM. Você curte nessa hora? Eis que é Letícia chegada Seriani. a hora. Ai daquele que se opuser contra a ação do Espírito Santo. Que toda a igreja seja um, em nome de Jesus. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome. De pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta, igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir pelo nome. O cego enxergar pelo nome. O paralítico vai andar pelo nome de Jesus. O leproso vai sarar pelo nome. Todo sangue estancar pelo nome. Toda a igreja vai louvar pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta, igreja, uma nova canção.
9h37. Voltamos com o programa Fonte de Avivamento. Aproveita esse momento para transmitir um grande abraço para o meu irmão Fabiano, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Fabiano e família. Fabianão, um abraço para você, querido. Que a tua semana seja abençoada em nome de Jesus. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, obrigado pela sintonia. A gratidão do nosso coração por você abrir as portas do teu coração, não somente você, mas tua família, tua esposa, toda a tua família, abrir as portas do coração para acolher, para deixar que Deus escreva a história de vocês. E eu me sinto muito feliz por ser instrumento na sua vida e por ter você como instrumento na minha vida, porque assim acontece comigo e com você. Nunca nós sozinhos somos instrumentos na vida de outras pessoas, não. Sempre que o Senhor permite que nós, eu e você, nos encontremos, o Senhor cruza os nossos caminhos, é porque nós aprendemos juntos. E aí está a grandeza de Deus. É uma presunção da nossa parte, é um grande erro quando nós achamos que nós levamos Deus para as pessoas. Claro, somos instrumentos, mas muito mais do que levar, nós encontramos Deus nas pessoas. E como isso é tremendo, como isso é maravilhoso, porque aí a glória de Deus é que prevalece sobre as nossas vidas. Um abraço para o Eric também, na cidade de Limeira, ele que faz parte do Ministério Marca da Promessa. Vão estar com a gente aqui dia 3 de dezembro, então portanto, já anote aí na sua agenda, dia 3 de dezembro, nós teremos um momento único aqui, Ministério Marca da Promessa. O Eric e os irmãos de Limeira vêm para que nós façamos um grupo de oração ao vivo, através desse momento, através dessa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede, através da Anunciação FM, pelo programa Fonte de Avivamento. Seja bem-vindo, Eric, seja bem-vindo, Ministério Marca da Promessa, dia 3 de dezembro, marca aí, quarta-feira que vem, né? Dia 3 de dezembro, quarta-feira que vem. Um abração para minha irmã Cleonice Batistella, lá em Frutal do Campo, um beijo no seu coração, um abração no seu esposo, para todo o grupo de oração Água Viva, na cidade de Frutal do Campo, um abraço para todos vocês. Um abraço também para Fernanda Zanetti, aqui na cidade de Americana. Forte abraço, viu, Fernanda, você, o Alan Zanetti, Marlene Silva em Limeira, Edneia Borges lá em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, a todos, o Cláudio aqui na cidade de Santa Bárbara, José Alfredo, Rosana, também Walter, Neuci, o Rafael, que é o diretor aqui da rádio. Um abraço para você, Rafael, se está na sintonia, um grande abraço para você. E a todos, sem exceção, o Silas Fagundes, que acredito eu deva estar ouvindo lá em Cachoeira do Itapemirim. O Silas também tem ouvido aí diretamente o programa, né? Também o Aguinaldo Rodrigues Dourado, nós trabalhamos juntos aqui a serviço de uma multinacional em Americana. Ao meu irmão Marlon Araújo, ele que iniciou um trabalho bonito, um trabalho fantástico lá na cidade de Capão Bonito, iniciou também um trabalho evangelístico chamado Totus Dominus, né? Sou todo teu, Senhor, grande pregador da palavra. Nós nos encontramos, fizemos aí, né? O Senhor nos encontrou, o Senhor permitiu que nós nos encontrássemos, e o Marlon hoje é um homem assim, que tem ensinado muito pra gente o que de fato é ser missionário, que de fato é ser entregue à vontade de Deus. Ele mora lá em Capão Bonito, né? Marlon, um abraço para você, um abraço aí para a Diocese de Itapeva, um abraço aí para os irmãos de Capão Bonito, Tapetininga, Paranapanema, Tatuí, né? Tapetininga, terra do nosso irmão Heber Campos. Também um abraço para Helenice Alves Correia e também para Ana Maria Martins, Lelo Smith de Mogi Mirim, Ronaldo Adriano Costa, Amanda Martins, Adriana Ercha é minha esposa, ó. Até ela curtiu o programa, aleluia, aleluia, hein? E a Valdineia Aparecida da Silva. Eu falo assim só para descontrair, né? Adriana, um abraço para você e para os nossos filhos, né? Um abraço, Tainá está na escola. Pablo, Miguel e Gabriel estão em casa com o Adriano. Um abração para vocês, tá bom? Daqui a pouco, mais tarde, tô chegando aí com fome, viu? Vê se prepara a boia aí que falar às 2 horas aqui abre o apetite. Eu vou chegando aí, vai preparando um arroz com feijão aí, que vou chegar aí pra gente poder no final da noite estar juntos aí em família. Tá bom, querido? Um forte abraço. Então nós vamos agora, nesse momento, entrar em oração diante da presença de Deus. Já estamos, né?
Ah, por falar nisso, Cássia Furlan, não posso esquecer de você, né? Cássia, um abraço, um beijo no seu coração, valente guerreira, o Senhor é contigo e a vitória virá, viu, minha filha? A vitória virá. Eu não vou nem te chamar de minha filha, vou te chamar de minha santa, né? Querida, aguenta firme, como diz Padre Jonas, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, a vitória virá, aguenta firme, tá bom? Cássia Furlan, mora aqui próxima à rádio, né? Uma pessoa abençoada por Deus, uma mulher de uma fibra tremenda. É natural, viu? É normal que a gente muitas vezes, em alguns momentos, passe por alguns dias turbulentos, achando que a gente é frágil, limitado, e a gente de fato é mesmo. E que bom que esses dias acontecem, porque aí eles manifestam o poder e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na força e no poder do Espírito Santo, através da poderosa intercessão, da oração incessante do Imaculado Coração de Maria, nessa noite nós não vamos clamar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar a Tua glória, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado pelos momentos de grande dificuldade que nós vivemos, que nós estamos vivendo e que nós ainda viveremos, porque são esses momentos, porque é a cruz que nós carregamos todos os dias, morrendo para nós, morrendo para as nossas vontades próprias, é que nós nascemos para o céu. É morrendo para as coisas desse mundo que o Teu Espírito Santo cada vez mais flui potentemente em nossa alma. Exaltado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, porque desde já nós profetizamos a vitória sobre a nossa casa, profetizamos a vitória do Senhor sobre o ministério que o Senhor nos confiou, profetizamos a vitória do Senhor sobre o grupo de oração no qual o Senhor nos inseriu, profetizamos a vitória do Senhor sobre a vida do sacerdote ao qual o Senhor confiou a nós como pastor na nossa paróquia, como pastor no lugar onde nós estamos inseridos. Nós exaltamos e bendizemos ao Senhor por todos os momentos de dificuldade em que nós sangramos na alma, por todos os momentos de dificuldade em que nós pensamos em que nós não iríamos dar conta, porque naquela hora o Teu nome, o Teu poder e a Tua glória foi que se manifestou sobre a nossa vida. Nós exaltamos e bendizemos o Teu santo nome por todas as vezes em que nós fomos surpresos pela força da fé, quando nós já não aguentávamos mais, quando a dor já era tão profunda e tão latente dentro de nós. Foi nessa hora em que o socorro, foi nessa hora em que a Tua glória se manifestou sobre a nossa vida e fez com que as pessoas que estavam à nossa volta pudessem experimentar a Tua presença viva e ressuscitada, pudessem experimentar a Tua mão forte e o Teu braço poderoso a nos sustentar e a nos amparar. Nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque através de todas as dificuldades, de todos os momentos de aflição, de angústia e de sofrimento, nós podemos declarar, não com palavras, mas podemos declarar a vitória da fé sobre as trevas, podemos declarar a Tua vitória, Senhor, porque é o Senhor quem impera sobre a nossa vida, é o Senhor quem impera sobre a nossa casa, é o Senhor quem impera sobre o nosso matrimônio, é o Senhor quem impera sobre a educação dos nossos filhos, é o Senhor quem impera. Tudo está no Teu controle e o Senhor está escrevendo a história da nossa vida. Nós profetizamos agora, nesta hora, Senhor, Tua vitória sobre os momentos mais difíceis vividos hoje. Nós já declaramos a vitória, Tua vitória. Assim como o Senhor venceu Satanás no alto da cruz, o Senhor continua vencendo agora, através da cruz que nós carregamos, através de nós, o Senhor continua vencendo o inimigo. Por isso é que nós precisamos estar de pé, louvando e exaltando, porque o Senhor, melhor do que ninguém, o Senhor, acima de tudo, é quem deseja continuar vencendo Satanás agora, através de mim, através de nós, através da igreja. A vitória continua acontecendo, a vitória continua sendo declarada. Nós estamos em guerra e a vitória de Deus continua acontecendo agora através da minha e da sua vida. Por isso nós exaltamos e bendizemos o Senhor, porque a vitória do Senhor já foi declarada, a vitória do Senhor já foi conquistada, a vitória do Senhor já foi alcançada e ela continua acontecendo agora através de mim, através de você. Por isso que nós precisamos ter força no louvor e exaltar. Surialaria lere lavando, Shiria labandora labalô, Shiria laria leria lavandora labalavandô, Siria labandaria laria leria leria laria lavandô,
Quando lhe faltarem as palavras, esse é o louvor que tem que brotar do teu coração. Quando lhe faltarem as palavras, quando lhe faltar entendimento, Senhor, eu não entendo por que tamanha dor, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não estou entendendo por que é que o Senhor permitiu tudo isso. Querido, essas palavras precisam ser trocadas por essa. Shiriandalaria leria lavando, Surya lavandoria lavalo, Surya lavandaria lavalo, Surya lavandaria lavalo. Quando vierem essas palavras querendo tomar conta do teu coração, eu não aguento mais, eu vou desistir, Senhor, eu não aguento mais, eu não estou entendendo, cadê o Senhor? Essas palavras precisam ser renunciadas, essas palavras precisam ser trocadas e dar lugar às novas palavras ungidas pelo Espírito Santo, que diz: o meu Deus é um Deus vencedor. Senhor, o Senhor venceu na cruz, o Senhor venceu na tua cruz, agora me ajuda, continua vencendo agora, Senhor, através da cruz que eu estou carregando, continua vencendo agora através do martírio que eu estou vivendo, continua vencendo agora, Senhor, através dessa prisão que eu estou vivendo, através desses açoites que eu estou vivendo, continua vencendo em mim, Senhor, continua vencendo na minha casa, continua vencendo na minha casa através de mim, porque eu vou suportar, para ver meu marido liberto, para ver meu marido resgatado, para ver minha esposa liberta, para ver minha esposa resgatada, eu vou continuar, Senhor, para que a tua vitória continue acontecendo agora dentro da minha casa, mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda esteja na noite da provação, mesmo que eu ainda esteja no meio do sofrimento, no meio da escuridão, eu vou continuar, porque o Senhor é fiel, o Senhor não desampara, o Senhor nunca desamparou aqueles que buscam a tua face. Shirialeria lavando, Shirianda lavandara lavalo, Shiria lavandoria lavaloria leria lavalo, Shirialaria leria lavandoria lavandora 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 lavandora. E é justamente por isso que o louvor derrota o império das trevas. É justamente por isso que o louvor causa pavor em Satanás, porque ele vê um homem e uma mulher que não desiste, porque ele vê um homem e uma mulher com uma fé inabalável, deixando Deus vencer, permitindo, e é por isso que ele não suporta o louvor, porque o louvor é a nossa permissão plena e pura, para que Deus continue vencendo através de nós. Quando Satanás vê um homem no meio do sofrimento, uma mulher no meio do sofrimento louvando, ele não suporta por isso, porque a vitória de Deus continua acontecendo no meio do martírio, no meio da cruz. Jesus que venceu através da sua cruz, e agora continua vencendo através da nossa cruz. Esse é o louvor que dissipa as trevas, esse é o louvor, essa é a oração que dissipa o inferno. Satanás não suporta um homem que louva, Satanás não suporta uma mulher que louva, porque através do louvor a vitória de Deus continua acontecendo na tua vida, através do louvor a vitória de Deus continua acontecendo através da tua vida e se perpetua no coração e nos lábios dos adoradores. O louvor é a oração dos adoradores, o louvor é a oração dos adoradores, porque o louvor prova, porque o louvor faz viva a vitória de Jesus sobre a nossa vida, porque o louvor faz com que a vitória de Jesus continue acontecendo sobre a nossa vida. Orialabassuri canta lamassuri canta labas, Orialabas, Orialabassuri alabas, Orialabassuri alabas. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos nessa noite pelos açoites, te louvamos nessa noite pelos espinhos, te louvamos nessa noite pelos momentos de provação e de dificuldade. Que eles venham mesmo, Senhor, que eles venham mesmo e nós sejamos ungidos com o sacrifício do louvor, para que a terra estremeça, e reconheça de fato que o Senhor impera na vida dos teus servos, que o Senhor impera na vida das tuas servas, para que a terra estremeça e as correntes sejam quebradas, as correntes da nossa família, as correntes da nossa casa, as correntes do nosso matrimônio, as correntes na vida dos nossos filhos e familiares, as correntes dos grupos de oração, as correntes que imperam sobre a vida da humanidade, sobre a vida das almas, sejam quebradas pela força do louvor, porque é pelo louvor que a tua vitória continua acontecendo, porque é pelo louvor que a tua vitória continua acontecendo no coração dos adoradores. Ori alabassuri alabas, Ori alabashiri alabaranaia cantara alabassuri alabas, Cori canta alabassuri canta alabashiri anda alabassuri canta alabas. Eu repreendo agora todo espírito de murmuração em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás maldito,
com todos os espíritos malignos que incitam o homem à murmuração. Eu te repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Saia da nossa casa, saia do nosso coração, saia da nossa vida, espírito maldito de murmuração, espírito maldito de autopiedade, espírito maldito de falsa humildade. Eu te repreendo agora, Satanás maldito, porque na nossa vida impera o louvor, na nossa vida impera o Senhor Jesus, o Rei dos anjos, com toda a hierarquia celeste, com os querubins, com os serafins, com os principados e potestades angelicais, que nos levam ao mais perfeito louvor, sobre o comando da Virgem Maria, Rainha dos anjos. É os anjos que nos levam ao louvor, e que nessa noite nos levam a adorar e a exaltar o Senhor através do louvor. Nós repreenda agora, pela força das águas do teu batismo, pela força do nome de Jesus, pela força do preciosíssimo sangue do Cordeiro, pela força das chagas, pela força da cruz, pela força da coroa de espinhos, pela força dos açoites que pesam sobre você. Repreenda agora todo o espírito de murmuração, todo o espírito de autopiedade, todo o espírito de falsa humildade. Repreenda agora em nome de Jesus, para que o louvor impere sobre a sua vida, para que o louvor impere sobre tua casa, para que o louvor impere sobre essa situação de cruz que você está vivendo, porque Deus vai lhe dar a vitória, porque o Senhor vai lhe dar a vitória, porque o Senhor vai lhe dar a vitória, em nome de Jesus. As correntes e os grilhões serão quebrados, e a terra vai estremecer, porque Deus vai te dar a vitória. Nós nos abrimos ao sacrifício de louvor, Senhor, ao sacrifício do louvor. O louvor, e eu termino esse momento de oração dizendo para você, o louvor, quando tudo vai bem, queridos, quando a conta corrente lá no banco está transbordando dinheiro, o louvor nessa hora é fácil. É fácil louvar a Deus quando a conta corrente lá está transbordando dinheiro, quando a despensa está carregada de alimentos, quando a união matrimonial está bem, quando os filhos estão formados, casados, bem encaminhados. Nessa hora é fácil louvar a Deus. Mas o louvor verdadeiro que Deus espera de mim e de você foi o mesmo que Ele ouviu de Paulo e Silas naquela prisão. O louvor que exalta a Deus pela cruz, o louvor que revela a glória de Deus pela cruz, o louvor que brota do coração obediente, o louvor que brota da obediência cega, o louvor que brota do coração no martírio. Exalte e bendiga o nome do Senhor. Quando todos dizem que não tem mais jeito, quando todos dizem para vocês desista, quando todos olham para mim e para você dizendo desista porque não tem mais jeito, é nessa hora que o valente se levanta, é nessa hora que o valente é levantado pelo Espírito, é nessa hora que você, mulher valente, é levantada pelo Espírito, é nessa hora que você, valente guerreiro, é levantado pelo Espírito. Quando todos dizem que não tem mais jeito, quando todos dizem abandona, esquece, porque você não vai conseguir, quando todos dizem que você não é capaz de alcançar e experimentar a vitória de Deus, é nessa hora que eu e você precisamos aceitar o desafio, é nessa hora que de fato nós precisamos aceitar o desafio. Nada e ninguém vai parar o poder de Deus, nada e ninguém pode parar o poder de Deus, nada e ninguém, nem as paredes daquela cela, nem as grades daquele lugar puderam impedir o poder de Deus de libertar Paulo e Silas, nem aquele tronco que estava prendendo os pés, nem as correntes e nem os grilhões puderam impedir a manifestação do poder de Deus sobre a vida daqueles homens. Não vai ser essa situação que vai parar você, não vai ser essa situação que vai parar você. A única coisa que pode parar você é o medo, a única coisa que pode parar você é você mesma. Portanto, deixe-se mover pelo Espírito Santo, que expulse o medo e lhe traga a coragem de louvar no meio da provação, a coragem de exaltar o Senhor no meio do sofrimento, no meio da escuridão, porque a glória de Deus vai se revelar sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus. Nós exaltamos e te bendizemos, Senhor, nessa noite, pela maravilha que o Senhor realiza através da tua palavra e por meio da pregação, por meio dessa pregação. Nós agradecemos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. 9h57, nós chegamos ao fim de mais um programa Fonte de Avivamento, iniciando essa semana, né?
Nós, graças a Deus, estamos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome da intercessão, da oração contínua que brota do coração da Virgem Maria. Nós estamos de volta amanhã, novamente às 8 horas. Espero você para nós juntos experimentarmos novamente o poder de Deus através da sua santa e poderosa palavra. Um abraço, um beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor e no coração santo e imaculado da Virgem Maria. Beijão, fica com Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. E é a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, é a que me sustenta, me envolve com poder, a que me alcança, que nunca falha,
a mão de Deus.